bonita do meu Brasil! Seja bem-vindo ao programa Elite. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Olha só, gente, o programa Elite começou e, como vocês sabem, eu sempre gosto de dar um pitaco positivo na sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre escassez humana. O que é isso, Carol? Tá matando gente? Não, gente, calma aí que eu vou explicar. O que é uma escassez humana? Escassez humana é quando de repente as pessoas começam a sumir da tua vida sem explicação. As pessoas começam, o amigo que te atendia não te atende mais. As coisas começam a acontecer de forma inesperada. As portas começam a se fechar. As pessoas não falam mais. O que é isso? Olho gordo? Pode ser. Mas na maioria das vezes é mudança de cenário. Toda vez que você mudou o cenário, ou você vai mudar o cenário, existe uma escassez. Para quem me conhece sabe que eu estudo muito a mente humana e os princípios da vida através da Bíblia. Tem uma passagem da Bíblia que é de Elias. E Elias vai para um deserto onde Deus fala assim para ele. Elias, o negócio é o seguinte, vai ter um problema aí de escassez, o povo vai matar tudo fome, mas como a gente é amigo, eu não vou deixar que isso aconteça com você, tá? Vou te levar para um lugar, já tá tudo lindo lá, tem água, vai ter uns pássaros lá que vai te mandar uma alimentação, porque papai aqui sabe cuidar de você. E aí Elias vai, e o que acontece? Ele come, chega um dia, cadê o passarinho? Já era, não veio. E a água seca. E aí Elias fala assim, e agora? Lá na cidade não tem comida. E aí um anjo vem e fala para ele, Elias, é hora de ir para outra cidade, porque tem uma viúva lá que vai te alimentar. O que quer dizer? É que quando seca, é porque é momento da virada de chave, para você ir para um novo patamar. E um patamar que você pediu, um patamar que você orou, que aparentemente parece o cenário mais horrível. Você vai falar que tem tudo, menos Deus, mas tem Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele precisa esvaziar onde você está. Seja lá você, Carol não acredita em Deus. Eu respeito, mas energia, do jeito que você quiser chamar, precisa esvaziar o momento que você está agora, para a tua mentalidade mudar, você acessar novas mesas e progredir. Então, não reclame do deserto, agradeça, viva o processo e pergunte para você mesmo, o que será que esse problema está querendo me ensinar? Identificar, me curar, porque tudo coopera para o seu bem. O programa Elite já volta. Já tem um recadinho para você, não sai daí, chama mais gente. Olá, Carol, tudo bem com você? E o pessoal aí de casa, como está? Carol, eu tenho uma grande novidade. Teremos colônia de férias para as crianças agora nessa férias, com muitas experiências, atividades, ateliês, oficina, comunicação, socialização, diversão garantida. São férias incríveis e as crianças ficarão longe das telas. Quer saber um pouquinho mais você aí de casa? Venha nos conhecer. Castelo Pink Blue, uma férias inesquecível. Tchau, Carol! Do berço ao sucesso, gente. Olha, essa terapeuta, ela tá demais. Tem exercício para você aprender a se amar, para você aprender a se cuidar. E olha, gente, o final tá maravilhoso. Tem uma terapia com almofada. Não perca e chama mais gente. É com você, Dani. Obrigada, Carol. Sejam todos bem-vindos ao seu momento aqui no Do Berço ao Sucesso. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que pode até doer, mas vai te curar. Quem é você sem seus traumas? Você já se perguntou? Tem pessoas que se identificam com a sua dor. Tem pessoas que se autodenominam trauma. Eu sou travada mesmo.
Não, eu sou chata. Não fala comigo que eu já respondo. E isso, na verdade, não é a sua essência. É você falando através da sua dor. E eu posso te falar com toda a certeza, porque eu já passei por isso. Eu já fui a pessoa que me vesti com a armadura da Mulher Maravilha e queria vencer tudo sem falar nada. Eu cresci ouvindo que não deveria falar no meio dos adultos. Eu deveria sair da sala, porque sala não é lugar de criança. E eu cresci a criança adaptada, silenciada. Então hoje você me vê aqui num programa de televisão falando, porque é possível você vencer os seus traumas. Quando eu me permiti tirar essa armadura, vencer a religiosidade e ter um encontro real com Cristo, viver uma transformação de dentro para fora, aonde a ciência e a fé se encontraram, eu encontrei a minha cura, encontrei a minha voz, encontrei a transformação. E isso não é só privilégio de alguns, pode ser seu também. Você pode viver esse momento de cura, você pode viver essa transformação, se permitindo, olhando para si, vendo quais são os seus traumas, se encarando de frente. Como nós falamos nesse mês dos namorados, você pode se apaixonar por você mesmo, olhando as suas dores, transformando ela no seu superpoder. Quero te apresentar também um caminho de cura, o livro Decisões e Destinos. São 30 dias para você viver uma transformação real. 30 QR Codes que você escaneia e faz exercícios juntos para que você possa ter esse encontro com a sua real e verdadeira identidade, além dos seus traumas. E se você se identificou, se doeu em você, eu quero te convidar para fazer esse exercício rapidinho. Corre lá no seu quarto, na sua sala, pega a sua almofada e cruza os braços em cima dela. E traz para perto e abraça, talvez é esse abraço que faltou na sua infância, talvez esse acolhimento que você precisa. E se você quiser ter mais dicas e um acompanhamento mais de perto, nos procure nas redes sociais, danielebarbosa.pc. Eu estou aqui para te ajudar, para segurar na sua mão e dizer que é possível, que você tem uma voz muito importante que precisa ser ouvida. Chega de se silenciar, vamos juntos, porque juntas nós somos mais fortes. Obrigada, Carol. Basta 1 segundo de descuido e tudo pode mudar para sempre. Piscinas sem proteção colocam crianças e pets em risco real mesmo com adultos por perto. A cerca removível Protect Pool é a mais segura do Brasil, usada em hotéis de alto padrão e agora disponível para sua casa, com instalação profissional do Grupo Pavani. Estética, segurança e tranquilidade de verdade, sem bloquear a beleza do seu espaço. Atendemos Campinas e toda a Grande São Paulo. Acesse www.grupopavani.com.br. Segurança inteligente é no Grupo Pavani. Doutora Thaís vem com o Corpo em Forma para ensinar você a cuidar do seu corpo de dentro para fora. Doutora, é com você. Obrigada, Carol. Sejam todos bem-vindos a mais um quadro Corpo em Forma. E eu estou com um convidado muito especial, uma referência em mulher 40+. Seja bem-vindo, Dr. Leonardo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e é uma honra tê-lo aqui no quadro Corpo em Forma. Muito obrigado, Thaís. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E nós sabemos que quando se fala em mulher, a mulher ela é dona de casa, a mulher ela trabalha, ela cuida dos filhos, cuida do esposo. Conta um pouquinho para nós quando se fala em exaustão, doutor. O que o senhor tem para falar para nossos telespectadores? Sim. Thaís, 11 anos como médico atendendo mulheres 40+, eu percebo que existe sim uma exaustão invisível dessas mulheres, exatamente pelo que você trouxe. A mulher ela se preocupa tanto em sustentar todos os pilares da casa, tem a responsabilidade dos filhos, a própria rotina do lar, muitas vezes trabalha fora, muitas vezes trabalha dentro de casa e ela sempre se coloca em último lugar nessa fila. Então a mulher fica exausta e sofrendo calada. Eu ouço histórias de pacientes que me marcam bastante, histórias recorrentes de milhões de mulheres no Brasil. A mulher chega em casa depois de trabalhar fora, precisa preparar o jantar, depois precisa arrumar tudo a bagunça do jantar, depois precisa organizar tudo que vai acontecer no outro dia de manhã, dorme meia-noite, meia-noite e meia, 5 horas da manhã está de pé, tendo que gerenciar toda a rotina daquela dinâmica para poder não atrasar, para as coisas poderem acontecer. Só que a grande questão acontece quando ela chega no climatério, após os 40.
Após os 40, o desequilíbrio hormonal fisiológico dessa fase da mulher faz com que esse pilar estrutural do lar, que é a mulher, ele perca a sustentação. E a sustentação é necessária para quem sustenta todos. E quando se fala em exaustão, o corpo nós sabemos que dá sinais quando a mente está sobrecarregada. O que o senhor tem para falar para eles? Sim, e no climatério esses sinais são bem característicos. O primeiro sinal que a mulher observa é falta de energia. A mulher, ela refere no consultório, ela refere nas conversas que ela não se reconhece mais. Falta de energia, irritabilidade, insônia, o que ela antes tinha vontade de fazer, ela perde a vontade de fazer. Então o corpo dá uma série de sinais, mas a mulher, sempre exercendo todos os papéis que ela precisa exercer, ela vai colocando esses sinais para debaixo do tapete e sempre cuidando de tudo e de todos e colocando ela em segundo lugar. E quando se fala em reposição hormonal, ela ajuda muito ou só mascara? A reposição hormonal, ela ajuda muito a mulher a conseguir sustentar um estilo de vida diferente. Então, o equilíbrio hormonal após os 40 anos é fundamental para que essa mulher consiga executar as mudanças necessárias para que ela deixe de sentir essa exaustão. Mas o cuidado é muito mais profundo e não dá para resumir só em hormônio. Não é só o hormônio que vai resolver o problema. O hormônio é um dos ingredientes de uma equação muito mais profunda que essa mulher precisa observar. Então é necessário ter um bom estilo de vida, uma boa alimentação, uma boa rotina de exercício, mas muito mais do que isso, uma boa rotina de meditação, trabalhar a espiritualidade, religiosidade e o relacionamento com todos do lar. E para as mulheres que estão assistindo, de 40 a mais, qual dica o senhor dá para elas, como especialista na área? Uma dica simples para ser executada no dia a dia é reserve 15 minutos para você, o seu tempo, para você fazer uma coisa simples. Sentar em algum lugar que você possa se conectar com a natureza, olhar o céu, pôr o pé no chão e respirar lentamente, prestando atenção somente na sua respiração, não pensando nos problemas dos filhos, não pensando na casa, não pensando em nada, só prestando atenção em você. E uma outra coisa muito legal que muda bastante a percepção da rotina da mulher é fazer uma lista de gratidão. A mulher muitas vezes foca em tudo que ela precisa fazer, em todos que ela precisa sustentar, mas não para agradecer. Isso é uma coisa simples, uma semente simples no dia a dia que a longo prazo vai dar muitos bons frutos. E olhar para você é o principal. Quando você está bem, tudo ao seu redor floresce. Que fala maravilhosa, doutor. Eu sempre falo nas minhas redes sociais também sobre agradecer, a gratidão. Muito obrigado, doutor. Nós sabemos muito que a exaustão, ela não é frescura, ela é um sinal. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui com nós. O Corpo em Forma está de portas abertas para quando quiser trazer conteúdos valiosos como esse. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deixa as redes sociais do senhor, como que eu consigo encontrar, como que os nossos telespectadores conseguem encontrar, mandar mensagem. Perfeito. A minha rede social, Thaís, é dr.leonardo.degasperi. E lá na minha bio do Instagram tem um mapa de vitalidade que toda mulher pode entrar e preencher totalmente gratuito. Nesse mapa de vitalidade você vai conseguir entender exatamente o que pode estar drenando a sua energia do dia a dia. Eu fico por aqui com mais um quadro Corpo em Forma. Até domingo que vem. E é com você, Carol. Gente bonita, olha, mês dos namorados. E quando nós falamos de namorado, nós falamos de amor, de marido e lembramos do quê? Do coração, é ou não é? Hoje eu quero falar do coração, mas não no sentido do romance, do amor, no sentido do coração mesmo, gente, que se não estiver bem, não adianta amar não, viu? Pode amar o próximo, pode estar sendo amado, se o coração não estiver legal, não adianta. Inverno, sabia que o seu coração precisa de mais cuidados? Pois é, existem doenças no nosso coração que precisam ser identificadas e cuidadas. Como é que você sabe disso, Carol? Eu não sei, mas eu trouxe alguém que sabe. Doutor, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado. Por favor, se apresente meus elites. Ele é cardiologista, tá, gente? Meu amigo.
E olha aqui, eu vou falar daqui a pouco de um livro aqui, eu já tô dando spoiler, porque eu sou ansiosa, sou dessas mesmo, que o homem é bom. Mas eu não vou apresentar não, por favor. Fale para meus elites, quem é o doutor? Meu nome é Paulo Eduardo Matos, eu sou médico cardiologista, atuo há mais de 30 anos na área. Tenho um grande orgulho de ter lançado recentemente o Coração Blindado, que na verdade é um manual de orientação, educação e prevenção de doenças cardiovasculares. Bom, então o Coração Blindado não é aquela mulher que teve um marido narcisista e não quer pegar outro, não tem nada a ver com isso. Não, de maneira nenhuma. Não. O Coração Blindado é um manual para que você viva mais e melhor. Doenças cardiovasculares. Vasculares. E quais são as principais doenças, doutor? As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Mata 2 vezes mais do que acidentes e que mortes violentas. É mesmo? Muito comum e principalmente agravado por um problema de saúde pública, que é a hipertensão arterial, o colesterol elevado. Recentemente nós tivemos um congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, onde se abordou novos marcadores de risco cardiovascular. Então, o tabagismo, que é um fator clássico, o sedentarismo, a obesidade, o estresse como grande vilão. Recentemente, o sono, com a apneia do sono e o ronco também como fator de risco cardiovascular bastante importante. Então, quando você olha todos esses fatores, a pressão arterial, o colesterol, a vida sedentária, uma alimentação irregular. Sim. Então, quando você vê esse conjunto de circunstâncias, favorece o aparecimento de uma doença cardiovascular. Agora, sim, vamos falar de 2 linhas, né? Existe a pessoa que precisa, lógico, diminuir o açúcar, né, o sedentarismo, para que o coração ele funcione melhor. E hoje também, com a cobrança do corpo perfeito, né? Porque eu acredito, o doutor me corrija se eu estiver errado, tudo precisa ter uma dose certa, né, doutor? Acho que tudo que é exagero já chega no caminho da morte, né? Sem dúvida. Existe, lógico, que todo mundo sabe, né, gente? Pelo amor de Deus, precisa se cuidar, precisa, né, se alimentar direito e tal. E aquela pessoa que está num processo já de emagrecimento, exercício, e toma remédios e toma aqueles hormônios, existe algum risco para eles também, doutor? Carol, o ideal é que qualquer tratamento para manter adequadamente a saúde, você deve consultar um profissional, seja um cardiologista ou um clínico, um endocrinologista, dependendo da situação. Nunca fazer por conta? Não, fazer por conta é sempre perigoso, porque as pessoas acham que tem a informação correta, que estão fazendo a coisa de forma correta, e eventualmente pode cometer erros ou abusos. Seja do ponto de vista alimentar, onde ela eventualmente faz uma dieta restritiva e eventualmente vai ter algumas consequências em razão dessa dieta restritiva, seja por excesso da atividade física, levando um quadro de overtraining, que aumenta o risco de lesão, assim como eventualmente a pessoa que quer fazer uma reposição hormonal que sem um acompanhamento médico aumenta o risco de complicação também. Então, o que a gente sempre recomenda é que você deve fazer o seu check-up anual, preferencialmente com um clínico, um cardiologista, um endocrinologista, onde você vai fazer a dosagem vai ver o seu peso, se está adequado, sua pressão arterial, se está em nível adequado, seu nível de glicose sanguínea, se está em níveis adequados. Para depois começar a tomar esse monte de remédio. Isso, aí num segundo momento, se houver a necessidade da prescrição de um medicamento, o médico é a melhor pessoa para orientar nesse aspecto. Porque muitas vezes o que as pessoas precisam fazer é mudar o estilo de vida. Né? Então eu sempre digo o seguinte, que você começar com remédio, talvez você já comece pelo meio. Né? Eventualmente você mudar a alimentação, você melhorar, reduzir o estresse, fazer uma atividade física regular, se manter dentro do peso adequado, atingir as metas dos níveis de laboratório, seja do colesterol, da sua glicemia, seu nível de pressão arterial, ter um sono de qualidade, Sim. manter conexões sociais saudáveis. Não só a conexão, né, doutor? Costumo sempre falar que tudo começa na mente, né? Eu, por exemplo, quem me acompanha sabe, né, que eu já estou passando por um processo, doutor Matsunaga, fiz bariátrico, estou emagrecendo. Então, o que acontece? Para eu treinar melhor a minha mente, o que eu estou fazendo? Eu não assisto conteúdo que envolve comida, que envolve
algo que vai aguçar a minha mentalidade, a querer comer, beber, ou até mesmo aquela coisa de, eu vou ficar mais um pouquinho na cama porque tá frio, é meme. Só que é um meme que se você assiste muito, seu cérebro acredita que pode, né? Então o doutor acha que a mentalidade envolve também? Não tenha dúvida absolutamente nenhuma. Os hábitos, você mudar alguns hábitos de vida é extremamente importante para que você mantenha a sua saúde. Existem esses fatores gatilhos. Certo. Então, se eventualmente a pessoa está com um objetivo de reduzir peso, não é recomendável, por exemplo, que ela assista um programa onde vai aparecer comida. Isso pode estimular com que ela seja um gatilho e ela venha procurar. E aqueles realities que tem de emagrecimento? Pode acontecer também da pessoa ser frustrada, né, acabar comendo mais? Pode, exatamente, porque muitas vezes quando ela vê esses programas onde a pessoa consegue perder peso no programa, onde há um acompanhamento médico, onde há todo um acompanhamento com a nutricionista, há todo um acompanhamento clínico desse paciente, muitas vezes quem está assistindo fala assim, por que eu não consigo? Porque ela se compara, na verdade, naquela situação e eventualmente ela pode se frustrar. Exatamente. E aí vem exatamente o processo ao contrário. Essa frustração pode levar com que ela venha consumir alimentos mais calóricos como uma recompensa pelaquela frustração dela. Tive um colega que ele teve uma dor nas costas, ficou 3 dias indo e voltando do hospital. E os médicos, pronto-socorro, falou que era gases. E dando remédio para gás, dando remédio para gás. No 3º dia, ele faleceu. Tem doenças cardio que elas são silenciosas, que quando ela manifesta, parece que mas não é. Existe? Existe. Para você ter uma ideia, Carol, hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 400 mil mortes por ano de doenças cardiovasculares. A cada 1 minuto e meio, morre uma pessoa de doença cardiovascular. É mesmo? A cada 7 minutos, morre uma pessoa com um acidente vascular cerebral. Porque o corpo não avisa, né? O corpo não avisa, mas alguns sinais devem ser percebidos. Por isso, daí a necessidade de você fazer uma prevenção. Sim. Né? A partir do momento que você faz a prevenção, você identifica quais são esses fatores de risco, você minimiza a possibilidade de você ter um evento cardiovascular. Muitas vezes, principalmente pacientes diabéticos, eles podem ter um infarto sem dor. Normalmente o infarto, um quadro de insuficiência coronariana vai se manifestar. Existe a forma clássica, que é aquela angina, que é a dor no peito, né? Mas existem as formas, são equivalentes isquêmicos. Pode ser uma arritmia, pode ser uma tontura, pode ser um mal-estar. Por isso que nunca deve ser subestimado qualquer queixa entre o umbigo e o queixo. Qualquer dor ou nas costas, né? Na verdade está compreendido nesse espaço. E também nunca acreditar, né? É gases, tá bom, mas 3 dias de gases, já tomou remédio, alguma coisa está estranha, né? Hoje, quando a pessoa vai no pronto-socorro, porque aproximadamente 25 a 30% dos eletrocardiogramas podem ser normais durante um quadro de infarto. Então hoje o que se faz é quando você tem um quadro de uma dor, um desconforto precordial, um mal-estar, é você fazer a dosagem das enzimas cardíacas. Isso em qualquer pronto-socorro, em qualquer unidade básica de saúde, você vai encontrar, vai ter a possibilidade de fazer o eletrocardiograma e fazer a dosagem das enzimas cardíacas. Porque existe o infarto sem dor. Onde, como eu falei, eventualmente tem uma arritmia, né? Eventualmente tem uma sensação de falta de ar, um desconforto. Então não pode subestimar. As doenças cardiovasculares, como eu falei, são as doenças que mais matam e nem sempre aparece da forma clássica como dor no peito. Às vezes aparece, como eu falei, como uma sensação de falta de ar, uma indisposição. E sem contar que no mundo que nós vivemos hoje, que a ansiedade está sendo o perfil do ser humano, você não sabe o que é ataque cardíaco, o que é estresse, né? Não é verdade? Então eu acredito que o doutor está falando de uma forma mais popular, que o melhor é ter uma prevenção. Lógico que, né? Pizza todo dia, fritura todo dia. Você pode todo dia dar tchau para a família, porque uma hora vai chegar. Existem. Pode chegar e não, mas
né? Você já sabe que o seu corpo não está cuidando direito, né? Hoje existem 7 pilares que foi determinado pela Harvard School como os principais pontos de atenção para que a pessoa se mantenha saudável e tenha uma vida longeva. O primeiro, manter a pressão abaixo de 12/8. Isso é fundamental. Manter seu nível de glicose... Desculpa, a pressão abaixo do... Existe uma idade, porque tipo, se a pessoa não tem uma idade, vamos dizer, 60, 70 anos, ainda dá para manter 12 ou... O idoso ele tem uma tendência a ter a pressão um pouquinho mais alta, porque ele tem uma rigidez já das artérias, né? Então é tolerável até 14/8, não há problema nenhum para o idoso. Mas o ideal para as pessoas de meia idade, pressão abaixo de 12/8. Existe um marcador da glicemia chamado hemoglobina glicada. Digamos assim, ele determina a porcentagem da caramelização da hemoglobina, o quanto o sangue está caramelizado. Tá, só explica para os nossos queridos de casa, o que é uma hemoglobina? Hemoglobina é a principal célula do sangue que circula dentro, né, nos vasos, nas artérias, nas veias, que transportam oxigênio. Tá. A parte vermelha do sangue, vamos dizer assim. Legal. Existe um marcador chamado hemoglobina glicada, que é o quanto de glicose tem nessa hemoglobina. O ideal é que ele esteja abaixo de 5,7%. Acima de 5,7% até 6,5% é uma tendência a desenvolver diabetes, e acima de 6,5% já é considerado um diabetes. Então o ideal é que essa hemoglobina glicada esteja abaixo de 5,7%. O peso é muito importante. Índice de massa corpórea, que é quando você pega o seu peso e divide pela sua altura. Índice de massa corpórea abaixo de 25, esse é o ideal. Quarta coisa, qualidade do sono. Fundamental dormir de 7 a 9 horas por dia. O sono é muito importante, não só na saúde cardiovascular, mas também na prevenção de síndromes demenciais. Eu estou quase achando que isso aqui está virando uma profecia, porque já é o quarto que fala isso aqui, que eu tenho que dormir 6, 7 horas, eu durmo só 3. Isso é péssimo. É péssimo? Péssimo. E você está efetivamente matando seus neurônios. Que a longo prazo isso pode fazer muita falta. Uma forma popular. Pode falar que eu não fico ofendida, não. Deixa a pessoa lesada. Isso. Na verdade, aumenta o risco de uma síndrome demencial. Porque exatamente durante o sono, durante esse período do sono, onde você faz a limpeza do seu sistema nervoso central. Quando imagina você que o metrô ele funciona até meia-noite. Da meia-noite às 5 é quando vai fazer a manutenção e a limpeza né, do metrô. A nossa mente é a mesma coisa. Quando você dorme essas 7 a 8 horas, 7 a 9 horas, você está fazendo a limpeza das toxinas do seu sistema nervoso central. Quando você dorme pouco, esse sistema de limpeza ele fica prejudicado e aumenta o risco de lesão neurológica a longo prazo. Meu Deus, eu vou dormir. Isso é fundamental. Equipe, vocês estão me ouvindo, né? Vocês, por favor, dobra a equipe, comece a trabalhar mais, porque, gente, sou bonita para ser lesada, não dá não. Brincadeiras à parte, doutor, explicou super bem. Fala um pouquinho desse tesouro aqui. O coração blindado. Como é que o pessoal encontra o coração blindado? O coração blindado, você pode acessar o projeto no Instagram, @projeto coração blindado, ou pelo meu Instagram pessoal, @drpauloedumatos com 2 T's, e lá você vai encontrar o guia definitivo para tratar bem o seu coração. Ó, tá aqui embaixo, tá, gente? Não adianta falar assim, não, deu tempo de anotar. Tá aqui, ó, passando para vocês aqui embaixo. É importante, gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Tem tanta pergunta para falar para ele. Meu diretor já tá assim, ó, para mim. Mas eu posso fazer a última pergunta? Eu prometo que é a última. Ele também promete responder rápido, prometo. Inverno, o risco de infarto maior é verdade ou é mito? É verdade. É verdade? E é silencioso ou avisa? Pode ser tanto silencioso quanto avisar. É uma coisa muito simples. Quando no inverno, no verão, a tendência é você ter uma vasodilatação. Os vasos se dilatam, por isso que aumenta muito o inchaço nas pernas, a pressão cai um pouquinho. No inverno, é exatamente o oposto. Você tem uma vasoconstricção. Então, as artérias, principalmente, elas diminuem o diâmetro.
Quando ela diminui o diâmetro, ela diminui o fluxo para o coração. Se tem uma artéria já comprometida com algum grau de entupimento, vamos dizer assim, que é o processo aterosclerótico, Certo. o ar frio faz com que, quando ela respira esse ar frio, tenha uma vasoconstrição, uma diminuição do diâmetro das artérias do coração, aumentando o risco de uma insuficiência coronariana, inclusive do infarto. Existe alguns sintomas para ele identificar ou tem que fazer a prevenção? Não, os sintomas, eu falei, os sintomas clássicos é a dor no peito, efetivamente. Dor nas costas? Dor nas costas, dor no braço, a dor na região da mandíbula. O grande problema é que o infarto... Tá me assustando. Não, mas é importante a gente fazer a prevenção mesmo. Eu não sei se é os aniversários que eu estou vivendo, mas estou sentindo tudo isso, verdade. Pode ser ansiedade também. Sim. E aí que você falou, o quadro de ansiedade se confunde muito com isso. Então é comum as pessoas, quando têm um quadro de ansiedade, terem sensação de falta de ar, dor no peito. Muitas vezes tem que ir para o pronto-socorro mesmo. Quando chega lá, faz o eletrocardiograma, deu normal, repete o eletrocardiograma depois de um determinado tempo, faz o dosagem das enzimas cardíacas para ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, ela pode ir para casa mais tranquila. Se tiver alguma alteração, aí logicamente vai depender do quadro e daquele momento para poder definir qual que é a melhor conduta. Gente, por mim eu ficaria aqui o programa inteiro, porque eu acho que são informações que precisam, né? E assim, ó, eu vou dar uma dica para você. Você que acha que infarto, derrame só dá em idosos, tá muito enganado, tá, gente? Eu já tive amigos meus que aos 18 anos infartou. Então, se o pessoal te chamar nas redes sociais e falar que assistiu o programa aqui, o senhor dá uma atenção especial? Não tenho dúvida nenhuma, a gente pode estar aí para esclarecer, porque esse livro é meu legado para a sociedade. Tá, né? O Coração Blindado é exatamente, se eu conseguir deixar isso como legado para a sociedade, como orientação, educação e prevenção de doença cardiovascular, eu já estou satisfeito e eu estou exatamente à disposição para esclarecer. E fala de uma forma bem popular, viu, gente? Para vocês entenderem, não é linguagem de médico, não. É linguagem do povão. Isso, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Gente, ó, nosso tempo extrapolou, mas olha, papo gostoso, esse doutor que é uma referência em cardiologia. Vou me consultar com ele, vou cuidar melhor de mim. Doutor, você volta? Volto. Vai ser um prazer. Muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado. Gente, o programa Elite já volta. Fica aí, hein? E ó, chama alguém para assistir com você. Gostou? Compartilha. Já volto. E aí, gente boa, nós vamos estar conversando sobre um tema muito especial, sobre burnout. Tudo bem, Karina? Então, meu nome é Karina, eu sou enfermeira de formação e depois me especializei em saúde mental, que ingressei na CETEP como aluna. Burnout não seria só cansaço, mas seria uma maneira do nosso corpo falar do excesso de estímulos e do cansaço do nosso tempo. Uma definição clara de burnout é uma exaustão física ou mental, né, que tem relação com o seu ambiente de trabalho. Então, quando você tem uma relação onde você não consegue ser ouvido, onde você não consegue verbalizar suas vontades, os seus desejos, isso é recalcado. E aí, o que vai acontecer? Vai para o somático. Como esgotamento, uma simbologia legal de um fósforo queimado. Tipo, eu não tenho mais nada para queimar, não tenho mais nada para dar. Você já se sentiu assim, esgotada? Eu vou num serviço e eu fico levando a minha máquina psíquica à exaustão. Quando eu saio de lá, eu deveria baixar a tensão. Eu deveria ir para um estado que a psicanálise vai chamar de estado de nirvana, que é um estado de baixa latência. Eu devia... E eu não faço isso, que é a cultura do TikTok, que é uma excitação muito rápida. Então eu vejo um vídeo, se aquele vídeo não for legal, eu tiro muito rápido. Então eu condiciono a mente que tudo tem que ser legal. Tudo tem que ser festa. Minha mente não consegue lidar com frustração, com contraditório, porque é só trocar. Então, troca de vídeo, troca de relação, troca de amores, troca de família, troca, mas ninguém consegue trocar de vida. Vida é uma só. E a gente tem que cuidar. Talvez está faltando para nós aquele bom ócio dos italianos. Um tempo só para ficar sentindo a solicitude. Então hoje a gente já tem uma consciência de que o tempo de tela para criança tem que ser limitado.
né? Porque isso vai afetar o desenvolvimento cerebral, né? Já tem estudos que comprovam isso, né? Então, acho que proibir não é o caminho, né? Mas limitar, sim, isso é um tipo de cuidado que a gente pode ter. Aqui no CETEP, nós somos uma escola que cuida da saúde, e em particular da saúde mental, e você pode vir aqui estudar psicanálise conosco. Nós somos um centro de excelência no estudo de psicanalistas. Nós teremos uma grande alegria de formar você nesta profissão tão maravilhosa que é de cuidar da saúde emocional das pessoas. Um abraço, gente boa, e até mais. Ah, gente, o programa Elite já acabou, passou muito rápido e eu fiquei aqui, antenada em cada assunto. E você? Conta pra mim, qual que você gostou mais? Percebeu que o programa Elite é como uma revista, né? Temos quadros, cada quadro é para cuidar de você, de dentro para fora. Você sabe, gente, antigamente, as pessoas não tinham acesso a cuidar da cabeça, do coração, porque a mídia não falava sobre isso. Muito pelo contrário, a mídia vendia festas, músicas, né? Vendia dopamina. E hoje, graças a Deus, graças aos nossos coaches, nossos profissionais, nossos médicos, que graças a Deus vêm para a televisão esclarecer, para cuidar mais de nós através da mídia, nós temos acesso para evoluir. Nossos pais, nossos avós não tiveram, nós temos. Então, agradeça. E o que eu falo sempre, você que me assiste? Qual que é a regra da prosperidade? Agradecer e distribuir, que multiplica. É isso? É ou não é? O programa Elite volta semana que vem, já sabe, né? Tô cheia de saudade. Tchau!